Bom, vamos fazer aí a correção do pastorzinho mentiroso. Então, espero que já esteja pronta, só para vocês corrigirem mesmo, tá? Lembrando, ó, dá uma olhada aí se todo começo de frase tá com letra maiúscula. Eu já peguei um tanto de prova que começo de frase com letra minúscula. Quantas e quantas vezes eu já falei isso? Olhem aí se tá tudo iniciando com letra maiúscula. Se vocês colocaram um ponto final no final de cada frase, tá joia? Isso tudo, pessoal, a gente avalia. Ó, que eu tô falando, ó, desde o ano passado, a Ranieri já falava para vocês sobre isso. Atenção, começo de frase com letra maiúscula, terminou a frase, ponto final, ok? Respostas completas, sem preguiça. Bom, então questão número 2, ele pergunta assim: que expressão presente no início do texto leva o leitor para o mundo da imaginação? O mundo da imaginação é o mundo dos contos de fada. Então, qual que é a expressão? A expressão é era uma vez. A nossa fábula não começa com era uma vez um pastorzinho? Geralmente, uma história quando começa com era uma vez, ela se encaixa lá nos contos, tá? Nos contos maravilhosos ou nos contos de fada. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, foi uma exceção. Ele encaixou numa fábula. Então, questão número 2 é a expressão era uma vez. Vocês acertaram? Então, vamos aí para número 3. Sobre esse texto, responda as questões a seguir. Letra A, quem são os personagens? Nós temos aqui 3 personagens. Temos o pastorzinho, que é o personagem principal. Nós temos os lavradores, que eram aquelas pessoas que iam ajudar o pastorzinho quando eles achavam que o pastor estava sendo atacado pelo lobo. E temos o lobo, né, que come as ovelhas. Letra B, onde essa história se passa, onde será que o pastorzinho vivia? Não é floresta, né, pessoal? Talvez seja uma zona rural, né, num campo, né? Letra C, por quem a história é contada? A história é contada por alguém que não participa, pessoal, dela. Não é nem pelo pastor, nem pelos lavradores. Quem conta a história é uma terceira pessoa. É alguém que não faz parte dessa história, tá bom? Questão número 4. O que o pastorzinho fazia para se divertir enquanto cuidava das ovelhas? Bom, o pastorzinho ele era meio preguiçoso, ele não estava muito afim de cuidar das ovelhas, né? Então, enquanto ele estava cuidando das ovelhas, o que ele fazia para ele passar o tempo? Ele pregava uma peça nos lavradores, dizendo que as ovelhas estavam sendo atacadas pelo lobo, né? Então aí ele enganava, ele pregava uma peça, né, nos lavradores, dizendo que as ovelhas estavam sendo comidas, devoradas pelo lobo. Tem um ponto aí, posterior à questão 4. Esse fato aconteceu uma única vez? Transcreva, quer dizer, copie um trecho que comprove sua resposta. Não, não aconteceu só uma vez, aconteceu várias e várias vezes. Então, se vocês olharem, tem uma parte aqui, ó, que fala assim: o pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes. Então, esse trecho, ó, o pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes, mostra que foi mais de uma vez, ok? Questão 5. Vamos assinalar com X as respostas, as alternativas verdadeiras, né? Letra A. Os lavradores atenderam a todos os pedidos de socorro do pastorzinho? Não, o último pedido eles não atenderam, eles cansaram das brincadeiras, eles acharam que era mais uma brincadeira. Então eles não atenderam a todos os chamados do menino, né? Letra B. Qual foi a maior consequência das mentiras do pastorzinho? A maior consequência foi que no final realmente o lobo apareceu e comeu as ovelhas dele, né? Então, nesse caso aqui,
comeu as ovelhas por quê? Porque ele não conseguiu ajuda. Por que ele não conseguiu ajuda? Porque ele mentiu muito. Letra C. Qual a finalidade de uma fábula? Toda fábula tem como finalidade passar algum ensinamento, que a gente chama de moral, né? Transmitir algum ensinamento. Então aqui, ó, transmitir valores e ensinamentos. Página 14. Escreva uma moral ou um ensinamento para essa história. Criançada, isso daí é pessoal, tá? Mas eu acho que uma moral bem legal é o famoso a mentira tem perna curta, né? Porque ele foi mentindo, e aí no final, de tanto que ele mentiu, ele não conseguiu ajuda e as ovelhas morreram, tá? Outra coisa que a gente pode escrever também, não precisa escrever necessariamente isso, pessoal, tá? A gente pode escrever também, ó, que a gente não pode mentir, porque quando a gente mente, a gente perde a confiança das pessoas. É mesmo, criançada, quando a gente mente para uma pessoa, essa pessoa deixa de confiar na gente. Então, a mentira é uma característica muito ruim. A gente que é adulto, quando a gente mente, as pessoas não confiam na gente, e criança também. Se vocês começarem a mentir para um adulto, o adulto não vai confiar na sua fala mais. Então ele vai achar que você está sempre mentindo. Então a mentira traz isso, da gente perder a confiança das pessoas, tá? Tem um pontinho aqui, ó. Converse com os colegas e compare a moral e o ensinamento que vocês escreveram. Algum colega escreveu uma moral, um ensinamento muito diferente do seu? Se sim, registre-o a seguir. Vamos tentar com as crianças que fizerem essa atividade hoje, que cada uma leia o seu, para a gente poder comparar, tá? Vamos ver se a gente consegue isso na aula hoje à noite, né? Vai depender de vocês. Questão número 7. Releia o final da história. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. De acordo com esse trecho, é possível dizer que o pastorzinho percebeu que a mentira lhe deu bastante prejuízo, né? Quando a gente fala que a gente chora amargamente, é que a gente chora arrependido por algo que a gente fez. Então, chorar amargamente é quando a gente se arrepende de alguma coisa que a gente faz. Nesse caso aqui, o pastorzinho se arrependeu de ter contado tantas mentiras, né? Se ele não tivesse sido um menino tão mentiroso, ele teria todas as ovelhas ainda. Tá joia? Bom, criançada, agora a gente vai aqui para essa parte, palavras de cá para lá. Então, a gente vai para a questão aqui de escrita de língua portuguesa. Então, vamos relembrar aqui 2 conceitos antes de eu pausar esse vídeo, que é o conceito que envolve oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, e um outro conceito que é o conceito de monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Esses 2 conceitos a gente já estudou lá na apostila passada, tem vídeos lá para trás que eu falei sobre isso, então eu vou dar uma recapitulada aqui com vocês por cima. Quando a gente fala a palavra, ela tem sempre uma sílaba que é mais forte. Essa sílaba mais forte nós chamamos de sílaba tônica. E aí, pessoal, o que a gente faz? A gente observa que a sílaba tônica, ela muda de posição. Cada palavra, a posição da sílaba tônica é uma. Então, quando eu pronuncio uma palavra, dependendo da posição que a sílaba tônica está, a gente classifica essa palavra em oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá? Então, por exemplo, pessoal, quando a sílaba tônica é a última, nós dizemos que a palavra é oxítona. Por exemplo, abacaxi. Quando a gente fala a palavra abacaxi,
o xi é mais forte, então a sílaba tônica mais forte é a última. Nesse caso aqui nós dizemos que é uma palavra oxítona. Agora, eu tô olhando aqui porque eu vou colar uma palavra paroxítona que fugiram todas da minha cabeça. A palavra pastorzinho. Pronunciem em casa pastorzinho e sintam qual é a sílaba mais forte. Descobriram? Vamos lá. Pastorzinho. Nesse caso, a sílaba tônica mais forte é o zi. Pastorzinho. Então, nesse caso, nós falamos que essa é uma palavra paroxítona. Agora, quando a sílaba mais forte é a última, penúltima, última, penúltima, antepenúltima, tá certo? Antepenúltima, nós falamos que ela é proparoxítona. A palavra última, última, a sílaba tônica é u. Então é a terceira, né? Terceira, considerando que é última, penúltima, antepenúltima. Então aí nesse caso nós falamos que ela é uma palavra proparoxítona, tá joia? E em contrapartida nós temos também palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Palavras monossílabas são aquelas que só tem uma sílaba. Mono significa uma. A palavra chá, chá só tem uma sílaba. Palavras dissílabas, di significa duas. Então a palavra, por exemplo, feliz, feliz tem duas sílabas, dissílaba. É a palavra banana, banana, tem três sílabas. Monossílaba, dissílaba, trissílaba, trissílaba, três sílabas. Agora, qualquer palavra que tenha mais de três sílabas, nós iremos classificá-la como polissílaba. A palavra poli quer dizer muitas, tá? Polissílaba, nesse caso aqui, a palavra pastorzinho, pastorzinho, tem mais de três sílabas, então nós falamos que ela é uma polissílaba, tá bom? Então vocês podem responder aí a questão número 1 da página 14, ó. Separe a palavra abaixo em sílabas, depois responda as questões propostas. Então vamos lá. Pastorzinho. Quantas sílabas tem essa palavra? 4 sílabas. Qual a sílaba pronunciada com mais força? Pastorzinho. Então é o zi, z-i. Aí essa palavra é classificada como? Acabei de falar. Então nesse caso, como polissílaba, porque ela tem mais de 3 sílabas, ela tem 4, e ela é paroxítona, porque a sílaba mais forte é a penúltima, né? Parem por aqui, eu vou pausar o vídeo para a gente continuar ali a próxima página, tá bom?